Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. É uma cidade que está sempre perfumada. E é uma alegria estarmos aqui mais uma manhã, nesse bate-papo descontraído. Começamos ontem, hoje é dia 23 de junho. Ontem nós iniciamos a semana falando sobre Jerônimo Mendonça, um grande trabalhador da doutrina espírita, conhecido como o gigante deitado. Por que o gigante deitado, Roberto? Eu gostaria de fazer um reparo nisso. Claro que a popularidade do Jerônimo era gigantesca e entre os espíritos aí desfruta de uma respeitabilidade muito grande em face dos seus exemplos. Entretanto, Leila, quando eu li a biografia do Jerônimo, eu pensei, este homem nunca esteve deitado. Eu comecei primeiro o seguinte, por quê? Fisicamente ele ali estava, mas ele nunca esteve inativo. Olha, vou dar um exemplo para vocês de inatividade. Ele dormia em torno de... Vou dar 3 chances para vocês, mentalmente vocês vão responder aí. Ele dormia 8 horas por dia, isto é, nas 24 horas, 8 dedicadas ao repouso. Né? E tem uma lógica, porque é um espírito que poderia estar em desdobramento trabalhando lá. Nós não falamos isso, estava desdobrado, trabalhando, né? Às vezes estava num grande cochilo, né? Mas enfim, e aí tem, então, 8 horas por dia, ou 6 horas, na segunda oportunidade. Vou ser generoso hoje, Leila, hoje eu estou tocado por aquele espírito de misericórdia. Eu falo assim, então, 4 horas, terceira chance, 8, 6, 4 ou 2 horas. 1, 2, 3. Quem respondeu 2 horas acertou. Olha, mas 2 horas e 24 é 22 horas ativo. Ativo mesmo. Então, fica aí este reparo. Agora, Leila, nós estamos vendo esse livro da Jane Martins Vilela. Né? Eu até já exibi aqui, logo no início. Está para todos lerem. Isso. Eu vou tampar a Leila um pouquinho, vocês estão enjoados da carinha dela. O Gigante Isso. Deitado. Aí estamos lendo o livro. O Gigante Deitado. É de autoria de Jane Martins Vilela. Recomendo. É um livro gostoso de se ler. Não tem disponível para download. Ele é editado pela casa editora Clarim, de Matão, aqui perto, né? Lembra do Carre Baixuta? Pois é, Clarim. Os resultados da venda são revertidos para as obras sociais deixadas pelo Jerônimo Mendonça. E continuam todas funcionando. Mas por quê? Se conhece ele, e inclusive o livro tem o título Gigante Deitado. Então, esse que é o ponto, né? Eu coloquei meu ponto de vista agora sobre o aspecto dos observadores. Ele estava assim sempre deitado naquela chamada cama-leito, né? Então ele... Mas foi assim um exemplo de vida. Aproveitar para mandar um abraço para outra Regina. Seja bem-vinda, Regina, um abraço para a dona Adélia. Mas o Jerônimo foi um exemplo de dedicação inigualável. O homem que no início da vida se chamava de Tarzan, jovem ainda, que foi perdendo toda a mobilidade, toda a força da muleta, passou para a cadeira de roda, da cadeira de roda para o leito. Como nós falamos ontem, perde uma vista, depois perde a outra, fica totalmente cego. Leila, diferente do Chico, que a gente sabe como foi a vida do Chico na infância, você sabe que Jerônimo Mendonça ele teve uma infância absolutamente normal.
Isso ele era membro, ou seja, tinha uma família, irmãos, né? Ele era um dos 10 irmãos, ou seja, filhos, né, da Dona Luísa. Mas, e ele conta que só veio a saber que ele era pobre quando ele completou 7 anos. Por quê? Morar numa casa feita de estuque, terra batida, para quem mora no interior, que já esteve, sabe muito bem do que eu estou falando. Chão de terra batida, parede de estuque e coberto de capim, sapê. Que perigo, né? Massapê. Mas enfim. Mas ele era uma criança saudável. Era literalmente virado numa carrapeta, não parava. E a cidade de Tuiutaba, né, onde ele nasceu, ela era muito rica na risicultura, então produzia muito arroz. Então uma das brincadeiras favoritas dele era deslizar naquela montanha de arroz, nas indústrias de beneficiamento do arroz. Então lá estava no alto o Jerônimo Mendonça. E como você colocou, então ele teve uma infância assim, pobre, porém com Mas por que saúde. que com 7 anos ele percebeu que ele era pobre? Então aí é um detalhe, né? Eu não vou fixar muito nesse momento, nessa data, nessa idade, embora nós tenhamos conhecimento pela doutrina espírita, que o espírito, na verdade, ele assume a sua inteireza quando reencarnado aos 7 anos. Até então o espírito está mais ou menos ali entre lá e cá. Né? As crianças, então, muitas vezes, têm certas visões, logo na chamada primeira infância, que é essa idade, e depois desaparece, não tem mais. Então não venha se tornar médiums, né? Mas aí falando do Jerônimo Mendonça, tinha muitos casos. Nós falamos muito dos casos de Chico Xavier, de autoria do querido irmão Amir Gama. Mas eu acho, cortando um pouquinho você, aproveitando para mandar um abraço para o Pedro, mandar um abraço para Eliane, para a Sueli, bom dia. Mas ele se percebe pobre aos 7 anos, não é porque aí é que ele percebeu que ele sempre andava descalço, porque ele não tinha um calçado para colocar no pé. E aos 7 anos é que ele constata isso, e aí ele pensa, poxa, porque ele estava tão habituado a andar descalço que para ele fazia parte do contexto. Frio, calor, devia ter uma imunidade bacana. Quando ele percebe que andar descalço não era uma opção de vida, mas era uma opção pela falta financeira, era por necessidade. Aí ele percebe que ele vem de uma família sem recursos materiais. Mas o Jerônimo, nós falamos, inclusive até retificando, porque ontem nós dissemos que ele buscou ajuda médica para a sua e espiritual limitação, também, né? E ele busca o Dr. Fritz, também tentando essa cura. Nós falamos ontem, mas nós vamos retificar um detalhe. Porque quando ele vai buscar o Dr. Fritz, o espírito era o Dr. Fritz, mas o Dr. Fritz, ele se manifestou através de alguns médiuns aqui no Brasil. E ele não foi o médium Edson Queiroz, porque o Edson Queiroz era em Pernambuco, em Recife. Em Recife. Ele buscou naquela época, porque o Dr. Fritz, ele foi assim, intermediário de alguns médios, mas em momentos diferentes. Então foi no momento do Zé Arigó, lá em Congonhas, ele vai a Congonhas e busca o auxílio espiritual com o Dr. Fritz, mas através do médium Zé Arigó. E aí o Dr. Fritz diz, a sua doença não é artrite reumatoide, é a doença dos 3 Cs que nós falamos ontem, mas nem todas as vezes estavam aqui presentes, que era os 3 Cs. Karma, cama e calma. Então, muita karma nessa hora, né, Lena? Exatamente. E o Jerônimo, ele teve oportunidade também de ir algumas vezes ao Chico Xavier. E era assim um encontro
com muito amor, com muita fraternidade, com muito carinho entre os dois. O Chico era o amor em pessoa. E ele, quando ele ia ao Chico, enfermo do jeito que ele se encontrava, mas ele sempre era convidado para dar as palestras. E era impressionante, ele já preso ao leito, ele sentia tantas dores no coração, porque em função da medicação, o coração dele ficou muito comprometido. Ele tomava, salvo engano, 20 comprimidos de Exordil por dia, que era para o coração. E para que ele pudesse aliviar um pouco as dores e fazer aquela força, lembrando que ele nasceu em 1939, a medicina era muito mais atrasada do que hoje em dia. Numa cidade de interior, ele colocava um saco de areia. Tem fotos que mostram Tá ele no formato de um travesseiro. Parecendo um travesseiro, mas de areia, pesando 30 quilos. 30 quilos. Ele deitava, dormia com aquilo ali, que era para aliviar aquelas dores e talvez aquele peso até ajudar ao coração a poder funcionar. Então, eu não sei de onde que ele tirou essa ideia de colocar esse saco ali para poder auxiliá-lo. E com todas essas dificuldades, mas ele ia numa cama, uma cama semi-reclinada, já cego, para dar as palestras, mas a voz era exuberante, a voz ecoava com toda a força, com todo o vigor. Era assim, naquele momento ele se transformava e as palestras dele eram muito concorridas, porque ele era muito divertido, né, Roberto? Eu até não vou nem entrar no mérito nessa especulação, melhor dizendo, se ele falava mediunicamente ou se era da lavra própria dele, né, como pessoa, o animismo. Mas fato é que sim, ele arrebatava multidões. A época em que ele frequentava, ao mesmo tempo que ele tinha as obras sociais, e para isso aí também ele viajava, porque era uma forma de arrecadar fundos para manter. Depois a gente vai falar sobre as obras sociais que ele construiu, deixou e está funcionando até hoje. Mas então ele ia muito a Uberaba, de Tuiutaba para Uberaba, é uma distância de 200 e poucos quilômetros. Hoje, com as estradas pavimentadas, acredito que tenha sido também o mesmo traçado daquela época, que daria hoje em torno de 3 horas e 15 minutos de viagem. Então a época dele era difícil. Não obstante, a cada 15 dias ele era habitué lá do Centro Espírita e com o Chico naturalmente, né, em Uberaba. Existia, aquela época, estava aqui entre nós, aliás, existia, parece que é uma coisa que foi desintegrada. Mas então estava entre nós um espírito de muita luz. O nome dela era Antusa Martins. Ela era uma médium de efeitos curadores, né? Muito magnetismo, muito possante. E, não obstante ser praticamente surda, muda, e via muito pouco. Mas uma determinada feita, ela atendendo ao Jerônimo, lá no Centro Espírita, onde estava o Chico também, e ela fala assim, olha, eu gosto muito desse tapete. Era uma espécie de um forro que colocava debaixo da cama-leito, assim, como uma espécie de um sobrelençol, para ele não transpirar muito e não causar muito incômodo. E gosto muito desse tapete verde, mas eu gosto mais do vermelho. Aí ele ficou a pensar, falou, olha, eu nunca vi com esse. E ela falou, pois é, mas você tem em sua casa. Ela então confessa que ela ia periodicamente dar-lhe passes, magnetizar a água e deixava à disposição para tomá-la como medicamento e acompanhada de Bezerra de Menezes, entre outros espíritos benfeitores. Então aí nós vemos nesta revelação o que? A possibilidade que tem a água magnetizada à distância, porque ela ia em desdobramento, ia em companhia de outros espíritos.
mas aqueles muitos que nós evocamos nas nossas horas de sofrimento, de dor e de preces, elas são atendidas, quando não pelos encarnados, pelos desencarnados, com certeza. Teve um momento, inclusive, numa dessas visitas ao Chico, quem assiste ele é a Sheila. O Chico faz um café para oferecer a eles, porque geralmente depois que terminava, lá à madrugada, porque as preleções do Chico eram muito... iam até tarde aquele trabalho. E aí ele faz ali um cafezinho e quando serve o próprio Chico que faz o café. Olha quando só. ele serve o café e dá também do café para o Jerônimo sente um gosto diferente no café. O que aconteceu, Roberto? Mas antes de você contar, aproveitar para mandar um abraço para a nossa querida Carla. Carla, que coisa boa, para o Arnaldo. Muito bom vocês aqui. Estamos internacionais. Carla no Canadá, o Arnaldo nos Estados Unidos. Olha só, viva a bendita internet, né, que nos conecta nessa rede do bem. Pensei que você fosse falar Santa Internet. Também, a Santa Internet. Mas é interessante esse caso. Mas o Roberto vai contar o caso aqui. Gente, desse café. Esse é um dos muitos casos que está narrado nesse livro, né? Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. E o título é O Perfume, porque como a Leila colocou, o Chico ele fazia essa deferência àqueles que compartilhavam, até os saraus, né, e horas altas da noite, o próprio Chico pessoalmente, imagine. O Chico era realmente insuperável. Chico também dormia muito pouco, né? Isso, tenho que colocar isso. Mas aí, para compartilhar aquele mais um pouquinho, espichando, falando, não é tão cedo, né? Então vimos lá o Chico com um cafezinho. E quando então, aí é o ponto, o Jerônimo ia levando a xícara de café, só levavam para ele, né, já que ele era imóvel, então levava e ele sentia um cheiro diferente ao invés do cheiro de café. E ele, mas é um perfume. Ele falou, olha, a Sheila está aqui do lado e está dizendo para você tomar porque isso é remédio. A Sheila, de que nós falamos no mês passado, né? Tão bem, então, veja bem, junto àqueles que sofrem e sobretudo aos espíritos que o fazem de forma resignada, não blasfemando, então eles são assistidos. Não é dizer que estava ali à disposição dele 24 horas por dia, mas nos momentos em que se fazia apropriado vibratoriamente, e esta é a lição para todos nós, esses benfeitores se aproximam de nós. Frequentemente eles querem até, mas nós não damos chance, né, Leila? É verdade. Estamos sempre chorosos, reclamando, né, rixentos. Somos muito pedintes, né? Mas tem alguns casos assim um pouco engraçados, porque o Jerônimo ele tinha um bom humor. Independente de toda a dor, de todo o sofrimento que ele estivesse sentindo, porque imagina uma pessoa ali presa ao leito, sem poder se movimentar, cego, mas ele sempre estava bem-humorado. Às vezes as pessoas iam pedir conselhos a ele sempre respondia de uma forma franca, muito sincera, sempre passando um aprendizado, nunca assim deixar o outro sentindo que não tinha condições. Gostaria de falar algum desses casos engraçados aí, algum desses episódios? Sim, mais um desses casos, que está narrado no mesmo livro, dá conta de que ele era um bom orador, né? Ele tinha uma voz, tem vídeo disponível na internet, quem quiser pode acessar lá no YouTube que tem. Então, em razão disso, ele era requisitado pelos amigos, uma prece de despedida, né? Um cemitério. Então, requisitava, ele ia lá e ele falava maravilhosamente, falava com propriedade, né? De cadeira, como costumamos dizer. Então, numa dessas vezes, levam ele num cemitério simples, a gente entende que assim seja, né? E então, depois que o corpo baixa a campa,
Então ele profere aquelas palavras e tal, as pessoas saem consoladas, e aí um pouco triste, mas Ele, conversando entre entre aspas, si. encomendava o corpo, né? Encomendava, muito bem. Né? E, mas aí o que aconteceu? Ele ficou sozinho no cemitério. Aí veio a noite e o frio. Esqueceram de mim. Então esqueceram ele no cemitério. Aí os amigos, altas horas da noite, ao chegaram lá, e onde é que está o Jerônimo? Aí não dava conta. Eu falei, gente, ele foi ao cemitério. E aí fala, caramba, ele está lá no cemitério. E foram lá. Então o Jerônimo era assim também. Ele tinha que esperar que se lembrassem dele. Para tudo. Até para um cafezinho, um copo d'água. E para lembrar também que tinham deixado ele no cemitério. Exatamente. Resignação. Exercitava ali a resignação. Imagina a pessoa ali só, sem ter como poder gerir a sua própria vida. Precisar sempre de alguém para estar ao seu lado, o auxiliando. Mas teve um caso também de um bêbado, quando ele estava... Divaldo já dava palestra, não? Naquela época, já junto do Chico há algum tempo, né? Que acontece, caso, porque aí é o nosso último caso hoje, porque... Poxa, que pena, né? Já Tempo tão curtinho. chegamos... Gente, na verdade, eu estou compartilhando com vocês, está tudo no livro, e até uma forma de provocá-los, né, a lerem o livro, para que eles chegaram depois, né? Estamos falando deste livro aqui, né? O Gigante Deitado. Jerônimo Gonçalves, o Gigante Deitado. Um abraço para Alice. Oi, Alice, que saudade. Jane Martins Vilela. Mas então, o Divaldo estava dando uma palestra, ou pelo menos já tinha sido agendado, mas antes de começar, e os colaboradores, aqueles que cuidavam do Jerônimo, colocavam ele sempre à frente, né? Uma forma de deferência e até também de facilitar que os outros circulem, né? Porque tinha os corredores, as laterais e tal. E ele lá na frente. Só que... Lembrando que era uma cama, né? Era uma cama. Ocupava muito espaço. Isso. Aí o Divaldo ainda não tinha começado sua preleção, e aí chega um ébrio dentro da casa espírita, que sabemos que nós não podemos, porque a casa espírita é um local público, né? Escorraçar alguém porque esteja embriagado com um teor alcoólico, né? Até exalando, né? Aquele teor alcoólico. Mas então ele entra e ele vai diante lá do Jerônimo e diz assim, paralítico, levanta-te e anda. Ora, vamos... Então, realmente foi muito inconveniente, mas o Jerônimo disse, depois, meu amigo, depois. Porque aí também é um receio natural, né, que o Jerônimo, pensava assim, pô, vai atrapalhar a palestra, né? Mas aí o outro ainda insiste, paralítico, levanta e anda. Aí ele responde, bem que eu queria, mas eu não consigo. E adivinhe qual foi a morte do bêbado? Ele disse, ó homem de pouca fé. E saiu. Ele entrou, ninguém o impediu, e saiu também espontaneamente. Mas fica o registro disso para que muitas outras situações se repetiriam parecidas com esta, e o Jerônimo resignadamente estava ali. Quiçá fosse uma forma de trabalhar a humildade, né? E conta que ele teria sido um espírito de grande influência, um líder político, ou um chefe lá no Oriente Antigo. E estaria ali resgatando a duras penas aqueles débitos de outrora. Mas terminou o tempo, ainda dá para comprar mais uma? Terminou o tempo. Né? Então... Mas amanhã a gente continua esse bate-papo falando desse trabalhador que é um exemplo, porque a gente vê de um erro do passado, erros atrozes que ele cometeu. Uma sequência de erros, né? Mas consequências, uma sequência, né? Uma sequência de erros, mas agora resgatando com uma dignidade, com uma firmeza, com bom ânimo, e ele supera tudo aquilo. E bom humor. E quando retorna, sem murmurar. Quando retorna ao mundo espiritual, continua trabalhando. Deixou para trás
todos os equívocos. E é isso que é importante nós termos em mente. Porque todos nós somos espíritos nesse processo de evolução. Por mais que já tenhamos errado, ou que ainda estejamos errando, mas nós temos a possibilidade da superação. Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Ele não escolheu nenhum para ter privilégios. Não, todos são da mesma forma. Cada um vai fazendo o seu caminho, a sua trajetória, uns mais rápidos, outros mais devagar, mas sabendo que todos temos esse caminho rumo à perfeição. Vai demorar? Vai, mas nós estamos juntos nessa estrada nem sempre florida, mas o objetivo é esse. Ao vermos esses exemplos, a gente se sentir assim, poxa, se ele pôde, eu também posso. Posso superar ainda o orgulho, a inveja, o ciúme, o egoísmo. Cada um temos ainda as nossas limitações, mas podemos caminhar juntos e sempre pedindo o amparo do nosso querido Mestre Jesus, que nós vamos ter essa força, esse bom ânimo. Hoje é terça-feira, 20 horas nós temos o nosso estudo do Evangelho, servindo também como uma preparação para a nossa reunião de radiação e vibração, que vem logo a seguir, às 20h30. É uma reunião à distância, tem o objetivo, a reunião de radiação e vibração, ser uma reunião de tratamento. Então, quem desejar, quem ainda não se colocou nesse tratamento e sinta necessidade, envie o nome, envie o endereço, envie o que está precisando, de preferência para o nosso WhatsApp, é o 19 99 341 6316. Uma alimentação leve no dia de hoje, de preferência sem carne, uma alimentação até às 18h30, e quando for 20 horas, participem do estudo do Evangelho, e às 20h30, às 20 horas o estudo como preparação, e às 20h30 até às 21h30 é o tratamento magnético espiritual à distância. E nesse momento a pessoa vai se colocar receptiva aos benfeitores, vai colocar uma garrafa grande de água para tomar durante a semana, 5 vezes ao dia, sempre em prece. E depois de 21h30, se desejar, pode fazer uma outra alimentação leve. E também pode, se desejar, 20h30, deitar, e pode dormir se desejar. E os benfeitores, juntos com os trabalhadores da nossa casa, vão trabalhar em benefício das necessidades individuais de cada um. Amanhã, 10 horas da manhã, estamos aqui para dar continuidade, contando o que o Jerônimo Mendonça foi fazer no Rio de Janeiro E foi ao Canecão, né? Ao Canecão, buscar o Roberto Carlos lá no Canecão. Amanhã nós vamos contar o que aconteceu. Lá no Canecão, quem nunca ouviu falar, era uma grande, Uma casa grande de show. casa de eventos, né? Uma grande casa de shows. E o Roberto Carlos ia se apresentar ali naquela casa, e o Jerônimo Mendonça sai lá de Tuiutaba, naquela Kombi, naquela dificuldade, buscando Roberto Carlos. O que foi esse encontro entre os dois? Mais de 15 horas de viagem. Aguardem. Como foi e para que foi, né? Qual era o propósito? Isso, aguardem. Amanhã nós vamos contar essa história. Um beijo grande, paz a todos. Hoje, 8 da noite, e amanhã, 10 da manhã. Um dia abençoado. Muito obrigado a todos. Foi muito bom ter estado com vocês. E até amanhã, se Deus quiser.